Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da NIT. Meu nome é Bruno, eu sou um consultor de BI da NIT, também é um dos instrutores do curso de Power BI da empresa. Eu vou estar apresentando para vocês um pouco hoje sobre o que a gente tem de boa prática no sentido de focar, de aumentar ali o desempenho e a performance ali dos nossos relatórios. Quando eu digo desempenho e performance, eu quero dizer a velocidade ali que o nosso relatório demora para renderizar, a velocidade de navegação, né, ali que o usuário tem no final, na hora do consumo do nosso relatório, e o tamanho do nosso arquivo, tá bom? Quando eu falo de boas práticas, tá, pessoal, são medidas aí que vocês podem adotar para fazer nos relatórios de vocês, a fim de melhorar o processamento, a navegação e até o tamanho do arquivo do relatório de vocês. Por que isso é importante? Vamos pensar primeiro pela questão do tamanho do arquivo. O Power BI ele tem um limite de 1 GB aí no relatório que vocês podem estar publicando na internet. Então, se vocês passam desse tamanho, tá, vocês não conseguem mais publicar o relatório de vocês. Dependendo da boa prática que vocês adotarem todas, pode ser que um relatório de 1,5 GB vira um relatório de 1 GB, um relatório de 1 GB e 250, vira um relatório de 1 GB e você consiga publicar ele para a sua empresa, tá bom? Alguns pontos aqui, eles vão parecer bastante básicos aí para vocês, tá? E eles realmente são, mas o correto é eu passar por todos por conta da importância de cada um deles, tá? E, por fim, todos os itens que aqui estão descritos, eles não necessitam que vocês instalem nenhuma outra ferramenta, não necessito que vocês alterem nenhum tipo de fonte de dados, não necessito que vocês alterem o Excel de vocês, o banco de dados, nem nada disso, tá? São recursos que vocês poderão fazer dentro do Power BI completamente. Então, vocês vão melhorar a performance do relatório de vocês só utilizando o Power BI mesmo. O primeiro ponto que eu quero mencionar é de eliminar as colunas desnecessárias. Isso parece bastante básico, e inclusive eu vou abrir aqui um arquivo para vocês, e nesse arquivo eu tenho simplesmente uma importação de um arquivo em Excel, tá? Esse arquivo Excel é uma base de treinamento super popular na internet, chamada AdventureWorks. Ela é gratuita, e a única coisa que eu fiz nessa base, essa base está aberta aqui, eu aumentei aí a quantidade de linhas dessa base, eu ampliei a base, para que ela atingisse um total ali de 1 milhão de linhas pelo menos, tá? Para que ficasse mais parecido aí com uma tabela aí que a gente vê no dia em dia numa empresa. Vamos começar, por favor. Eu deixei aqui alguns PBICs prontos para mostrar cada um desses recursos aí para vocês, como a gente pode melhorar, né, a performance e o desempenho dos nossos relatórios, e é claro, medir isso também aqui com vocês agora. Vamos começar então com esse daqui, onde a gente vai falar da importância da gente remover colunas desnecessárias ali da nossa importação, das nossas tabelas ali no Power BI. Vamos lá. Quando a gente importa, né, ou a gente faz uma conexão online a alguma tabela, alguma fonte de dados, nós precisamos trazer tabelas, né, que contêm os dados que a gente quer apresentar no nosso relatório, certo? Só que se por algum acaso eu tenho alguma coluna ali, eu tenho alguma tabela ali que eu não vou precisar utilizar, não vou precisar mostrar em nenhum lugar, ela não vai fazer nenhum relacionamento com outra tabela, eu não vou utilizar aquela coluna por ordenar alguma outra, eu preciso, quer dizer, eu posso remover essas colunas ali no meu editor de consultas, né, no meu Power Query. E isso a fim de, é claro, diminuir o tamanho do meu arquivo. Então, eu teria que vir aqui em página inicial, transformar dados, e aqui, eu acredito que vocês conheçam essa tela, é uma telinha onde eu tenho todas as tabelas que eu importei aqui para o meu relatório do Power BI. E aqui eu fiz uma conexão com esse arquivo aqui em Excel, tá, e puxei 4 tabelas, não removi nenhuma das colunas aqui. Então, tem colunas aqui nessas tabelas que eu não vou utilizar no meu relatório, que eu não precisaria utilizar no meu relatório, não utilizar em nenhum gráfico e assim por diante. Depois disso, eu simplesmente finalizei a minha importação e salvei o meu arquivo. E daí, esse meu arquivo ele ficou com um total aí de 4,41 MB de tamanho. Depois disso, esse mesmo arquivo, eu removi algumas colunas, tá? Algumas colunas que eu não precisaria utilizar, não removi nenhuma linha, e aí eu salvei com outro nome, e é esse arquivo aqui, ó, PBICS pós-remoção de colunas desnecessárias, tá? Se a gente for olhar o tamanho desse arquivo em comparação com o arquivo em que eu removi as colunas que eu não precisava, em que eu não removi as colunas que eu precisaria, a gente tem ali quase o dobro de tamanho só do arquivo por conta de uma tabela somente. E isso é em um arquivo com uma tabela de 1 milhão de linhas, tá, pessoal? Se vocês tiverem ali um arquivo com várias outras tabelas, pode ser que esse número reduza ainda mais. Então, muita atenção em relação a isso. Embora seja um conceito bastante básico, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção se a gente quer ter o melhor desempenho possível no nosso relatório. Aí o segundo ponto que eu quero mencionar um pouco para vocês é definir corretamente o tipo de cada coluna. O que isso significa, né? Olhando aqui no Power Query, cada coluna aqui da minha tabela, ela tem um tipo, o que? Ela é numérica decimal, inteira, data e assim por diante, certo? Cada tipo, ele ocupa um tamanho específico no seu arquivo, tá? Por exemplo, texto ocupa um certo tamanho, número ocupa outro tamanho. E se você define o tipo adequado da coluna, pode ser, por mais que às vezes o arquivo ele aumente de tamanho, na hora
o processamento, na hora do desempenho, a navegação do usuário final, vai ser recompensado. Por quê? Por exemplo, eu tenho aqui uma coluna de data, tá? Digamos que eu deixei essa coluna como texto. Ela vai carregar para o meu Power BI tranquilamente. Só que para eu utilizar ela em alguma métrica, criar alguma outra coluna com ela, se eu quero que ela utilize esse conceito de data, eu vou precisar, nessa minha telinha aqui do Power BI, modificar aquela coluna do tipo texto para data novamente. Tá? E daí a alteração aqui no Power BI Desktop, ela consome mais recursos do que a atualização aqui no Power Query. E por que isso acontece? Tá? Porque quando você atualiza os dados, quando você dá um refresh ali nas suas tabelas, pelo Power BI Desktop, ele vai passar por todas essas etapas aqui no Power Query. E aí, se eu tenho aqui direto meu tipo alterado, se eu coloquei já o tipo adequado, ele não vai precisar alterar o tipo aqui inicialmente, depois alterar o tipo aqui de novo, depois de a tabela carregar. Então, ele evita de ter que fazer esse processamento e essa etapa 2 vezes seguidas, tá? E o que acaba gerando ali um melhor tempo ali na parte de processamento, na parte de atualização dos nossos dados no Power BI. Terceiro ponto aqui, nós temos a quantidade de visuais em uma mesma página. Isso também é bastante autoexplanativo, né? É uma coisa que eu não vou conseguir mostrar para vocês, visualmente falando, mas quanto mais visuais na nossa página, tá? Maior tempo de processamento, maior tempo de renderização daquela página como um todo. E daí, na hora do meu usuário navegar, o usuário vai ter que esperar cada um dos gráficos naquela página renderizar para ele conseguir fazer o que ele precisa, ver o que ele precisa. Então, por exemplo, eu tenho aqui um outro PBIX, onde eu tenho somente alguns visuais em específico. E durante aqui o nosso webinar, tá, a gente vai utilizar uma ferramenta bastante interessante, recurso bastante interessante nosso do Power BI, que surgiu recentemente, que é o Power BI Performance Analyzer. Tá? Deixa eu abrir aqui no meu outro arquivo. Esse Power BI Performance Analyzer a gente pode ativar aqui, dentro do menu de exibição. Nós temos esse Performance Analyzer aqui. E com isso, assim que eu inicio a gravação, por exemplo, eu estou aqui numa página em branco, vou para uma página que tem alguma coisa, quando você muda de página, o relatório ele tem que renderizar novamente todos os visuais daquela outra página. E ele mostra para mim aqui quanto tempo cada visual daquela página demorou para carregar. Okay? Nesse caso aqui, eu tenho somente uma tabelinha com um valor único. Ele demorou 166 milissegundos, certo? Quanto mais visuais você tiver na sua página, maior vai ser esse tempo aí para ele renderizar, porque ele vai ter que renderizar cada um dos visuais. Aqui a gente pode ver a gente pode fazer um exemplo mais claro disso, inclusive. Vou vir aqui, abrir aqui em exibição, Performance Analyzer, vou vir na minha página em branco, iniciar a minha gravação e vou ver quanto tempo demora, por exemplo, para renderizar essa minha página normal aqui. Cliquei na página normal, ele me trouxe os dados. Cada um dos visuais, tá? Cada um dos gráficos, seja ele um slicer, uma segmentação de dados, né? Um gráfico de pizza, um gráfico de coluna, um cartãozinho, né? Que é um display, ele demora ali um certo tempo para carregar. Então, quanto mais visuais na sua página, maior vai ser esse tempo aí de renderização. Outro ponto é, o Power BI, por padrão, né? Todos os visuais eles conversam. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu clico aqui no meu gráfico de barra, o meu gráfico de pizza é filtrado em cima disso, porque a informação, né, é a mesma. A informação ela está associada através de um relacionamento. Imagina que, nesse caso aqui, ele só mudou o meu gráfico de pizza, mas imagina que ele vai ter que filtrar outros 19 gráficos na página. Então, a gente também tem que pensar nisso. A gente também tem que pensar nesse tempo de processamento ali, em relação à quantidade de visuais que a gente tem na nossa página. Próximo ponto aqui, colunas calculadas em DAX versus Power Query em M. Tá? O que eu quero dizer com coluna calculada? Por exemplo, se eu precisar fazer algum agrupamento na minha tabela, se eu precisar fazer alguma regrinha, vamos lá, eu quero que, deixa eu abrir aqui minha tabela de pedido, certo? Eu quero que todas as vendas ali que demoraram 7 dias ali, da data do pedido até a data de vencimento, eu quero que eles sejam uma categoria, tá? Se não, se for mais do que 7, se demorou mais do que 7 para vencer depois da data do meu pedido, eu quero que ele seja de uma outra categoria, certo? Para eu criar uma coluna assim, eu vou precisar criar uma coluna, uma condicional, certo? Um C, onde eu puxo ali a diferença entre essas duas datas, tá? Eu deixei isso aqui pronto, inclusive, em um outro arquivo, que é esse PBIX, agrupamento por DAX. E daí nós temos duas formas de fazer isso. Eu posso fazer isso tanto pelo código DAX, tá? Que é a linguagem das funções que a gente utiliza para criar as medidas no nosso Power BI, ou eu posso fazer esse agrupamento também por M, que é a linguagem que a gente utiliza aqui no nosso Power Query. Tem essas duas formas de a gente fazer, e as duas formas vão mostrar o mesmo resultado no final, como vocês vão ver aqui agora. E aí, o que vai ser então mais vantajoso para a gente? O resultado é o mesmo. Né? Vocês vão ver aqui, por exemplo, eu tenho aqui o meu PBIX, o agrupamento em DAX, onde eu utilizei somente o DAX para fazer essa coluna calculada, tá? E aqui eu vou ter uma tabelinha mostrando os resultados desse perfil. Então, eu vim aqui na minha tabela pedido e criei uma coluna nova. Nessa tabela pedido, vocês vão ver aqui que eu tenho a coluna status, tá? E aqui eu tenho uma condicionalzinha feita em DAX, onde eu fiz um C,
tá? Se diferença de datas, a diferença entre data pedido e data envio for maior do que 7, então nessa coluna eu vou ter pedido enviado com atraso. Se não, eu vou ter o status pedido enviado sem atraso. E depois disso eu criei um visual, uma tabelinha aqui no meu relatório, tá? Onde eu faço a contagem de cada pedido, quantos pedidos entraram nessa categoria pedido enviado com atraso e quantos pedidos enviaram na categoria pedido enviado sem atraso. Então a gente tem aqui 297 e 1039730 na linha de baixo, certo? E se vocês forem ver aqui, eu tenho essa mesma informação aqui no meu outro relatório, chamado PBIX agrupamento por M, ok? 297, 103, 9730. Só que aqui na minha tabela pedido, se vocês forem observar aqui na minha coluna de status, tá? Eu posso clicar aqui no status, só que ele não me mostra nenhum código, tá? Porque esse código ele não foi feito por DAX, esse código ele foi feito por M lá no Power Query. Se a gente for abrir aqui na página inicial, vir aqui no transformar dados, a gente consegue achar como eu gerei essa coluna. Então, aqui na tabela pedido, eu acrescentei uma coluna personalizada, tá? Vim aqui em adicionar coluna, cliquei em coluna condicional e fiz uma fórmula ali para a diferença de datas. Então, aqui eu tenho na barra de fórmulas, eu tenho o código em M que gerou essa mesma coluna. Então, eu tenho aqui, if a duração em dias, data envio, e a duração em dias, data pedido, for maior do que 7, então pedido enviado com atraso, se não, pedido enviado sem atraso. E nós vimos ali que o resultado é absolutamente o mesmo, 297, 103, 9730, tá? Agora, qual que é a diferença, então, de eu fazer entre um ou outro? De novo, se eu clico aqui no refresh, tá? A gente não vai conseguir utilizar o Performance Analyzer para isso, porque o Performance Analyzer ele só vai falar para a gente quanto tempo demorou para renderizar cada visual, e os dois visuais eles são renderizados no mesmo tempo. A única questão que a gente vai conseguir ver aqui na melhora é no tempo de refresh da tabela pedido, tá? De onde sai essa coluna calculada. Então, se eu vier aqui, com o botão direito, dar um refresh, dar um atualizar dados, ele vai até a minha base ali, até a minha fonte de dados original, que é o meu arquivo Excel, e vai fazer todos esses mesmos processos que ele executou no nosso Power Query, ok? Todos esses processos aqui, todas essas etapas. Quando eu faço em DAX, essas etapas aqui, elas são menores. Quando eu faço em M, eu tenho mais etapas aqui, porque eu fiz o próprio código aqui da minha coluna em M. Só que na hora de eu atualizar, o código que eu fiz, a coluna que eu fiz em DAX, ela demora muito mais para ser atualizada do que a coluna que eu fiz em M. Pelo seguinte motivo, tá? Quando eu faço aqui em M, ele vai executar as etapas aplicadas e ponto final. Agora, quando eu faço em DAX, ele vai primeiro precisar executar as etapas que eu fiz em M, mesmo que sejam menores, e depois vai precisar criar a coluna em DAX. Então, eu tenho ali dois processamentos e acabam demorando ali um pouquinho mais também. Eu medi o tempo aqui para vocês, tá? Utilizando o cronômetro. Eu não quis fazer isso ao vivo com vocês, porque senão a gente ia acabar perdendo tempo. Se a gente for observar aqui, tá? O agrupamento que eu fiz em DAX, ele demorou 1 minuto e 47 segundos, e o agrupamento em M, que até ficou aqui prontinho para vocês, porque eu acabei de fazer, ele demorou 1 minuto e 35 segundos. Tá? Pode não parecer muita coisa, mas ali quando a gente tem 20 tabelas, 15 tabelas, 10 tabelas, isso começa a somar. E daí o tempo de atualização ali do seu relatório, de meia hora, pode ir para 40 minutos e assim por diante. Depois disso, eu também fiz um outro caso desse para a gente analisar, tá? Que é um agrupamento por DAX, esse agrupamento por DAX2 e agrupamento por M2. Qual que é a diferença? Nesses agrupamentos, além de criar a coluna calculada ou em M ou em DAX, eu criei uma medida dessa coluna calculada. E utilizando essa medida, eu fiz a mesma conta. Eu criei uma coluna de desconto usando ou DAX ou o M, e daí na medida eu peguei o meu pedido, meu valor de venda mesmo e multipliquei linha a linha o valor ali do meu desconto, certo? De novo, os valores ali que eu vou ter no meu visual, os valores que eu vou ter na minha visualização, vocês vão ver que eles são absolutamente iguais, 100%, tá? A única questão mesmo é o comportamento, é a parte de navegação, é a parte de processamento. Então aqui eu vou ter meu relatório com o M e aqui o meu com o DAX. Vamos lá, ele está abrindo aqui o DAX primeiro, está renderizando aqui os visuais. Como eu estou com muita coisa aberta, está demorando um pouquinho, tá, gente? Mas esses relatórios aqui, eles são excessivamente simples. E aqui no meu agrupamento eu tenho uma tabelinha, tá? Que eu tenho uma venda líquida, que essa venda líquida é a soma desse total de venda multiplicado ali linha a linha pelo valor de um desconto que eu criei utilizando o DAX nesse caso. Então aqui eu tenho uma conta calculada, que eu utilizei o desconto e eu fiz de novo uma condicional. Se o território do pedido for 9, então o desconto vai ser 0,1, se não o desconto vai ser 0. Para ele multiplicar por 10%, para eu ter aqui 10%. E aqui eu tenho uma coluna calculada por DAX, quer dizer, por M, então o status ele não vai aparecer aqui. Opa, arquivo errado. Então o status ele não vai aparecer aqui como coluna calculada. Tá?
Aí, o que eu quero que vocês notem é, o tempo de processamento ele vai ser exatamente igual, mesmo tendo um com M, outro com DAX, isso a gente já viu que ele só vai mudar ali, só vou ter um número muito grande, quando tiver um número maior de tabelas. Ele vai ser mais ou menos uma diferença de 10 segundos, 20 segundos, nada além disso. Mas, aqui eu já consigo utilizar o meu analisador de performance para conseguir medir o desempenho. Por quê? Deixa eu abrir aqui o analisador de performance. Ir para uma página em branco, e depois eu vou gravar aqui a minha página de agrupamento, no meu relatório de agrupamento usando o M. Tá? Aqui ele demorou 243 milissegundos para renderizar. Agora no meu relatório, onde eu utilizo o DAX, vamos ver quanto tempo ele demora. Vou na página em branco, iniciou a gravação, vou para uma tela de agrupamento. Ele demorou 257 segundos na minha tela onde eu utilizei o DAX. 10 milissegundos a mais, de novo, pode não parecer muita coisa, mas pode, no final do dia ali, depois você ter um relatório prontinho, ser a diferença entre 3 segundos a menos, 4 segundos a menos, 1 minuto até de processamento ali na hora que o seu usuário está mexendo no seu relatório. E aqui, quando a gente utiliza o M com a coluna calculada e fez a medida por cima da coluna que já estava feita em M, o processamento ele acaba sendo melhor da medida. Tá? Agora, quando eu faço uma coluna em DAX e eu preciso de novo fazer uma medida em cima dessa coluna que ela foi feita em DAX, eu tenho dois processamentos, tanto da coluna quanto da medida, por mais que a minha coluna ela tenha sido feita como coluna calculada. E aí eu tenho umas diferenças aqui no tempo de processamento do meu relatório. Aí o próximo item que a gente vai ver agora, tá? Eu já também tenho um relatório pronto aqui, que inclusive já deixei aberto aqui para vocês, certo? Nós temos aqui uma página onde eu apliquei aqui algumas questões de boas práticas, ou perdão, essa performance otimizada aqui, onde eu apliquei algumas questões de boas práticas. Eu tenho aqui uma outra página onde não apliquei as questões de boas práticas para a gente medir o desempenho disso utilizando de novo o nosso Performance Analyzer aqui. Eu vou ativar aqui um Performance Analyzer e o primeiro tópico que eu quero que vocês vejam é o seguinte, vou iniciar aqui a gravação, eu vou na minha página em branco, e da minha página em branco para a minha página normal, eu vou ter aqui alguns valores para cada um dos meus visuais em milissegundos. Eu vou parar isso. E agora eu vou fazer o mesmo processo. Vim para minha página em branco, iniciar a gravação, só que agora eu vou mudar para minha página que tem a performance otimizada, onde eu já adotei ali aquelas medidas de boas práticas. E vou parar também. Aí o primeiro ponto, tá? Se a gente for observar, a página otimizada é essa daqui de baixo e a página não otimizada é essa daqui de cima, tá bom? Na página normal, as minhas segmentações de dados, tá, que são os meus filtros, os meus slices aqui na esquerda, eles demoraram 260 milissegundos para renderizar. Agora, na minha página otimizada, eles demoraram somente 70 segundos, embora não tenham 3 aqui. Tá? Por que isso aconteceu? Pois, se vocês forem observar aqui, nessa minha tela, o meu slicer ele está mostrando todos os itens, ele está em modo lista. Tá? Ele mostra cada um dos itens que tem ali dentro. Agora, na minha tela de performance otimizada, o meu slicer ele está em modo suspenso. Tá? E daí, como ele não precisa mostrar todos os itens que tem ali dentro daquele slicer, a renderização daquele visual ela é muito mais rápida. Então, de 260 milissegundos, caiu para 70 milissegundos, quase 3 vezes menos aí. Aí o segundo ponto é, aqui se a gente for observar, eu tenho um cartãozinho. Tá? O cartão, na minha tela otimizada, ele demorou 234 milissegundos, na minha de cima ele demorou 263. Qual que foi o intuito desse cartão? Esse cartão aqui, ele vai mostrar as minhas vendas totais, independentemente dos filtros que eu selecionar na minha página. Então, qualquer filtro que eu selecionar, qualquer gráfico, qualquer fatia de gráfico de pizza, qualquer categoria aqui no meu gráfico de colunas, o meu valor ele permanece 4,08 bi. Tá? E eu fiz isso como? Criando uma medida aqui, usando um calculate, tá? E essa medida, ela vai fixar o meu valor pegando toda a minha tabela pedido, ou seja, independentemente dos filtros que estão sendo aplicados ali à minha coluna total da venda, né, o meu valor ele vai ser mostrado o valor total que tem na tabela pedido, então sempre 4,08 bi, e eu criei uma medida para isso. Só que aqui no meu performance otimizada, eu não utilizei a medida, eu utilizei um outro campo. Se vocês forem observar aqui, ó, meu vendas totais ele não está flegado nesse cartãozinho aqui. Tá? Só que daí eu utilizei um outro recurso para fazer esse mesmo comportamento. Tá? Se eu clicar na fatia aqui, vocês podem ver que ó, o valor não muda. Tá? O valor ali do meu cartãozinho ele não muda, ele está mudando o valor, ele está mostrando o valor total. Para isso eu utilizei a edição de interação aqui no Power BI. Tá? Por padrão, no Power BI, todos os gráficos eles conversam. Falei isso aqui no começo do webinar, um pouco atrás aí, né? Mas eu posso editar esse comportamento e falar, eu quero que esse gráfico não filtre esse cartão, quero que o meu gráfico de colunas não filtre cartão. E com isso eu não preciso criar a minha medida. Tá? E a performance, por conta disso, ela acaba sendo um pouco maior também, porque eu não tenho que processar ali a fórmula da medida, eu preciso só mostrar o valor e ponto final. Quando eu clico aqui num gráfico, ele não vai modificar o cartão, então o cartão ele não vai ter tempo de processamento,
enquanto eu uso algum filtro. Tá? Isso também pode ser muito importante para vocês utilizarem quando vocês tiverem diversos visuais aí na página de vocês. Porque imaginem o seguinte, eu clico aqui no gráfico de pizza, se eu tenho ali 10 gráficos ali que não vão ser filtrados pelo meu gráfico de pizza, são 10 gráficos a menos que a minha página precisa carregar e mostrar para o usuário. Então são 10 gráficos a menos que eu vou ter que esperar carregar ali, que eu vou ter que esperar o tempo de processamento. E por último, observem aqui na minha página normal, tá? Um recurso também bem bacana do Power BI, que é essa descrição de ferramenta, né? São informações, quando eu passo o mouse aqui em cima de alguma barra, vai mostrar algumas informações referente àquela fatia, referente àquela seção da barra. E esse daqui é o formato padrão do Power BI. Então, tenho aqui país, eu tenho aqui o total da venda, tenho frete, tenho imposto. Só que nós também conseguimos criar uma tooltip personalizada, né? Quando eu passo o mouse aqui, ele está mostrando aqui 2 cartões, tá? Com imposto e com frete. E esse aqui não é o padrão do Power BI, mas foi uma tooltip que eu criei aqui numa outra página do meu relatório, certo? Utilizando essa tooltip personalizada, a performance do Power BI ela consegue ser ainda maior também. O tempo de renderização ele é ainda menor. Vamos lá. Se eu clicar aqui em exibição, vamos medir isso. Abro aqui o analisador de performance. Vou iniciar aqui minha gravação da minha página em branco ou para a minha página normal. Daí, se a gente for ver aqui, meu total da venda, frete, imposto e país, que é esse gráfico aqui de baixo, tá? Meu gráfico de colunas, ele demorou 321 milissegundos para carregar. Agora, da minha página em branco para a minha página otimizada, o meu total da venda por país, ele mostrou um pouco a mais aqui agora, mas deve ter sido alguma coisa no meu computador. Esse total da venda por país aqui, ele vai renderizar de maneira mais rápida também, tá? Por que isso vai acontecer? Quando você... Eu vou parar aqui o analisador de performance. Por que isso vai acontecer? Quando você tem a dica de ferramenta do tipo padrão do Power BI, assim que você muda de página, assim que você carrega essa página, cada uma das dicas de ferramentas aqui, elas são renderizadas, mesmo o usuário não tendo que ver elas, mesmo os usuários não vendo elas. Tá? Agora, quando você utiliza uma tooltip personalizada, a tooltip personalizada, né, que veio dessa minha outra página aqui, ela só é renderizada no momento em que eu passo o mouse na barra. Tá? Quando eu passo o mouse na barra, ele vai ser renderizado. Então, a gente tem um processamento melhor ali, simplesmente na hora do carregamento da página. Só que, se por algum acaso, tá, o meu usuário ele resolver passar o mouse em cima de cada uma das barrinhas, aí sim o processamento, se a gente for somar o total, né, se a gente for somar a demora no total, vai ser maior do que da minha página normal, onde eu estou utilizando a tooltip padrão do Power BI. Só que, se a gente for imaginar, se a gente for pensar, nenhum usuário nosso vai passar o mouse em cima de cada uma das barras. Provavelmente vai passar em cima de uma, de duas ou de três no máximo, né? Ele não vai ficar vendo cada uma das seções aqui no meu gráfico. Então, pode ser mais vantajoso utilizar a tooltip personalizada para ganhar ali algum desempenho na navegação também. E por último, ainda nesse relatório, a gente tem aqui na minha página normal 3 slicers diferentes, 3 segmentações de dados diferentes, né? E daí a gente já viu ali que eles demoram da página em branco, da página em branco para minha página normal. Essas segmentações elas demoram muito mais do que da minha performance otimizada, porque esses slicers eles estão mostrando todos os itens na minha outra página que está otimizada, eles têm os slicers suspensos. Só que na minha página 1, eu deixei somente 2 slicers. Na minha página 2, eu deixei 3. Tá? E daí na minha página otimizada, o slicer lá de Product ID, que é o adicional, ele está aqui no meu painel de filtros. Tá? E qual que é a vantagem de eu utilizar esse painel de filtros ao invés de deixar o slicer aqui? Se eu tenho algum slicer que os usuários eles não vão usar com frequência, somente algum outro usuário, algum usuário mais avançado que vai utilizar em algum momento para fazer alguma validação, tá? Na hora que a página ela renderiza, ele só vai renderizar ali 2 filtros diferentes. Porque os filtros aqui do meu painel de filtros, eles só são renderizados quando eu expando o meu painel de filtros. Tá? Então, eu vou ter um visual ali a menos para renderizar, o que vai melhorar ali o tempo de carregamento da página por consequência. Okay? Então, por questão de boa prática, todos os slides que vocês não forem utilizar ali com frequência, que um usuário avançado não vai precisar utilizar ali com muita frequência, vocês podem deixar esses sliders aqui no painelzinho de filtros mesmo. E aqui agora o nosso próximo item, nós vamos falar um pouco sobre remoção de tabelas automáticas de datas, tá? O que significa isso? O Power BI, por padrão, tá? Assim que você instala o Power BI, se você não desativou esse recurso, todas as colunas que são datas, o Power BI, ele cria uma tabela que você não vê, ele cria uma tabela adicional ali no seu modelo que você não enxerga, tá? Vai criar uma tabela que tem as colunas data, ano, trimestre, mês e assim por diante. Para que ele cria isso? Porque tem algumas funções de DAX que eles só funcionam quando na coluna de data você tem todos os dias ali, dia, mês e ano, todos os dias sem nenhum tipo de intervalo.
E por que ele cria essa coluna? Para ele conseguir validar essa informação, tá? Só que você não necessariamente vai precisar utilizar essa tabela, mas ela fica aqui, ela fica aqui pronta para você. Por exemplo, tem aqui em pedido, se vocês forem observar, cada uma das minhas datas aqui, ele tem uma hierarquia, tá? E isso o Power BI ele criou sozinho, não fui eu que fiz. Para eu desativar esse comportamento do Power BI, tá? É muito fácil. E por que eu gostaria de fazer isso? Porque essas tabelas, elas estão ocupando espaço no meu arquivo. Então, isso está, consequentemente, aumentando o tamanho do meu arquivo, tá? Para eu desativar esse comportamento, eu preciso vir aqui em Arquivo, clico aqui em Opções, venho aqui em Opções do meu arquivo, e aqui embaixo, eu vou ter no arquivo atual, nas propriedades do arquivo atual, carregamento de dados, eu vou ter essa abinha aqui, ó, esse item, inteligência de dados temporais, tá? Assim que eu desativo essa opção e dou um OK, essas hierarquias aqui nas datas, elas somem, tá vendo? Então, aquelas tabelas ali que você não vê, que você não utiliza, você consegue sumir com elas e assim aumentar o tamanho, assim diminuir o tamanho do seu arquivo, ok? Só para a questão de constatação, eu tenho aqui um arquivo onde eu mantive a hierarquia automática habilitada, eu tenho aqui um arquivo onde eu desabilitei essa opção de hierarquia automática, tá? No fim do dia, o tamanho, a única diferença do tamanho ali foi de 0,03 MB. De novo, é pouco, mas assim que você tiver ali um arquivo com mais tabelas do que eu tenho, porque nesse arquivo aqui que eu estou mostrando para vocês durante o treinamento, eu tenho um arquivo com 4 tabelas, tá? Somente. Isso pode ser um pouco mais significativo e pode ser a diferença entre você conseguir publicar um relatório ou não. Vamos lá, continuando. A questão de visuais customizados. Se a gente for pensar, o que são os visuais customizados aqui no Power BI? Visuais customizados são todos esses outros que não são nativos do próprio Power BI. Então, por exemplo, tem ali algum gráfico ali que eu quero no meu relatório, putz, uma linha do tempo, eu quero um gráfico ali que mostra ali o bonequinho do sexo da pessoa, eu quero fazer um gráfico onde com um slicer ali um pouco mais trabalhado e assim por diante. Tá? Eu posso importar alguns visuais customizados do Marketplace da Microsoft, e isso é um recurso completamente gratuito. Só que esses visuais customizados, eles são um pouquinho mais pesados que os visuais comuns do Power BI. Para abrir um visual customizado, vamos mostrar aí como é que a gente teria que fazer. Tem que vir aqui nos 3 pontinhos, em visualizações, e aqui eu venho importar de alguma das opções aqui. Tá? Eu tenho importar do arquivo ou importar do App Source, ou importar do Marketplace. Tá? Se você importa do arquivo, você vai buscar algum visual customizado que tem salvo no seu computador, ou então se você vier aqui em importar do App Source, você vai se conectar ao Marketplace da Microsoft para fazer essa importação. E aqui o único item que eu quero mencionar para vocês é essa categoria aqui, certificado pelo Power BI. Tá? Esses visuais que estão certificados pelo Power BI, eles são visuais que foram validados pela equipe da Microsoft, então eles garantem que o desempenho é um pouquinho melhor em relação aos demais visuais customizados aí, ok? Mesmo assim, vamos lá, por exemplo, eu peguei aqui no meu relatório, eu peguei um visual customizado chamado Chiclet Slicer, tá? E ele tem algumas funcionalidades ali adicionais em relação ao slicer comum que a gente tem aqui no Power BI, que é a segmentação de dados aqui. Tá? Se a gente for observar aqui no nosso Performance Analyzer de novo, exibição, Performance Analyzer, da página branca para a página visual customizado, e depois para a página em branco, para a minha página que tem o slicer comum ali. Ambos mostram a mesma informação, tá bom? O meu slicer customizado, ele demorou quase que 6 vezes mais ali para renderizar no total. Então, muito cuidado aí quando vocês forem utilizar visuais customizados, porque podem ser eles que estão comprometendo ali a navegação da página de vocês. Um bom ponto para falar também sobre, tá? Aqui o meu checklist está na versão 1.6.2. Nas versões mais recentes do Power BI, você consegue deixar um visual customizado fixo nos seus relatórios, ou seja, para cada relatório que você for abrir, cada relatório novo que você for criar, você não precisa ir no Marketplace de novo e importar aquele visual customizado, né? Só que aí, aquele visual customizado, ele vai ter uma versão específica e ele não vai atualizar sozinho. Tá? Então, sempre tentar manter também a versão mais recente dos visuais customizados que vocês estiverem utilizando no relatório de vocês, porque isso também vai melhorar a navegação no fim do dia. E por último, vamos entrar um pouco uma questão um pouco mais técnica, tá? Que é a performance da conexão Direct Query e a performance da navegação da importação. Né? Primeiro, o que é importação, o que é Direct Query? Vou tentar explicar de uma maneira rápida. A importação é uma conexão que você faz com a sua fonte de maneira offline, tá? Ou seja, você pega todos os dados que tem naquela fonte, literalmente, você pega todos os dados das tabelas e carrega para dentro do seu arquivo no Power BI. Agora, o Direct Query é uma conexão que você faz online, ou seja, a minha fonte de dados ela vai estar ali, meu banco de dados vai estar lá bonitinho e eu vou estar fazendo uma consulta online via internet e essa conexão ela vai me informar, vai me trazer de volta os dados das tabelas que estão naquela conexão. Tá? A vantagem do import em relação ao Direct Query, de maneira rápida, a importação ela é offline, ou seja, vai funcionar no meu relatório offline, e o Direct Query ele é online, ou seja, o meu arquivo ele não vai ficar tão grande porque eu não preciso carregar todos os dados nele.
tá? Só que daí a gente também tem uma questão de desempenho e performance em cada um dos dois. Quando eu utilizo a importação, a performance ela vai ser um pouco melhor na questão de navegação e renderização dos seus visuais. Por quê? Você está fazendo uma consulta, cada relatório seu, ele está consultando os dados que estão diretamente no arquivo do Power BI. Agora, quando você faz um direct query, os seus visuais, cada um dos seus gráficos na sua página estão fazendo uma consulta aos dados do banco de dados, ou seja, você vai depender tanto da rede quanto da memória do seu computador. Então, você tem ali duas variáveis que vão aumentar ou diminuir, né, o seu tempo, a sua performance, mas provavelmente ele vai aumentar porque ele está fazendo uma consulta externa ao seu arquivo. Bom, então muito cuidado também em relação a isso. De novo, gente, quando eu falo em performance, tá? Por mais que a gente tenha visto alguns exemplos aqui simples e eu escolhi mostrar eles no Power BI Desktop, isso vai afetar tanto o desenvolvedor dos relatórios, na hora porque quando você está navegando ali para fazer o seu relatório, se você vai navegar entre as diferentes páginas, você vai ter que esperar alguns visuais renderizarem para ver se eles estão mostrando a informação correta, quanto ali no Power BI Online depois, tá? A única diferença é, no Power BI Desktop, você está utilizando a memória do seu computador para renderizar ali os seus gráficos, né, para navegação. Agora, no Power BI Online, você está utilizando ali os recursos da Microsoft, que ali é o Power BI na nuvem, ok? Mesmo assim, as questões de boas práticas, as melhorias de boas práticas ali, o que ela vai melhorar, quanto que ela vai melhorar, isso você vai conseguir observar isso tanto no Power BI Desktop quanto no Power BI Online, praticamente da mesma maneira, só que em proporções diferentes. Agora, para a gente medir essas performances, né, porque a gente falou bastante aqui sobre como a gente consegue melhorar ali a performance, o desempenho ali dos nossos relatórios, somente com recursos nativos do Power BI. Agora, para medir essas questões, né, porque aqui eu vou falando com vocês e vocês estão ali acreditando em mim, tudo bem que eu usei o analisador de performance, mas mesmo assim vocês estão tendo que acreditar no que eu estou falando. Só que se a gente quer medir realmente esses números, né, quantitativamente, a gente pode utilizar essas três ferramentas aqui, tá? Primeiro, Power BI Desktop Performance Analyzer, tá, que a gente já mostrou aqui para vocês. Esse Performance Analyzer, ele consegue mostrar para vocês quanto tempo demora para renderizar cada um dos visuais da sua página, tá? É um pouco limitado, mas ajuda bastante, porque antes nós não tínhamos esse recurso. E daí, em segundo lugar, nós temos aqui o DAX Studio, tá? O DAX Studio é uma solução, uma ferramenta à parte ali do Power BI, que você consegue instalar aqui no site, é uma ferramenta gratuita, tá? E daí, quando você instala o seu DAX Studio, assim que você executa ele vai abrir essa telinha aqui. Nessa telinha você consegue se conectar ao seu arquivo do Power BI. E aqui, vamos lá, por exemplo, ali todos os meus arquivos são os arquivos, apareceram somente os arquivos que estão abertos, tá? Aí, por exemplo, eu tenho aqui as tabelas que tem naquele mesmo arquivo que eu acabei de abrir. Então, aqui ele abriu Power BI agrupamento por DAX. Se a gente for ver, eu tenho praticamente as mesmas tabelas que eu tenho aqui, ali. Tá? Só que aqui a gente tem algumas tabelas de data adicional. O que são essas tabelas de data? São aquelas tabelas que eu mencionei para vocês anteriormente, são as tabelas que o Power BI ele cria de maneira automática sobre cada uma das colunas de data que vocês têm no seu relatório, se vocês não desabilitarem aquele recurso lá nas opções. Tá? E aqui no DAX Studio eu consigo fazer algumas coisas, mas o principal eu consigo medir o tempo ali, o peso da minha tabela, o tamanho da minha tabela, quanto tempo ele demorou em milissegundos para fazer isso. Então, por exemplo, se eu quiser ver ali quanto tempo a minha tabela demora para renderizar, essa minha tabela aqui, a minha tabela demora para processar, a minha tabela pedido. Vou precisar escrever evaluate e depois a minha tabela, tá? Se eu precisar avaliar uma medida, eu precisaria colocar evaluate e o código daquela medida, tá? E daí, depois que ele finalizar, ele vai trazer aqui para mim quanto tempo ele demorou em milissegundos, né? Para conseguir processar aquela medida ou processar aquela tabela. E por último, nós temos também para medir a nossa performance o VertPack Analyzer. A gente está com um tempo um pouquinho curto, então vou tentar explicar primeiro o que é esse VertPack. Tá? Esse VertPack é a engine que o Power BI usa para armazenar os dados de vocês e para processar as medidas que vocês forem criando. Esse VertPack, o interessante ele vai compilar os dados que vocês trouxerem para o Power BI. Eu não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, quando eu puxo um arquivo de 1 GB ali de informação de Excel, quando eu vou para o meu Power BI, o meu Power BI ele não tem 1 GB de tamanho, ele tem muito menos. Tá? E isso acontece por conta desse VertPack. Por quê? Esse VertPack ele vai comprimir ali a tabela de vocês em outras tabelas. E daí eu posso utilizar o meu VertPack Analyzer para quê? Para verificar ali qual tabela ali está ocupando mais espaço, onde que está ocupando mais espaço e como eu consigo fazer para diminuir esse espaço que está ocupando, o que eu posso corrigir para diminuir o tamanho do meu arquivo no fim das contas. Tá? De novo, o VertPack também é uma ferramenta totalmente gratuita, você consegue baixar na internet. Tá? Aqui está o link aqui para vocês.
Originalmente, esse VertiPack ele foi feito em Excel, era uma solução em Excel, mas recentemente eles conseguiram incluir, eles conseguiram integrar o DAX Studio e o VertiPack Analyzer em conjunto. Tá? E daí, para utilizar o VertiPack aqui, eu precisaria clicar aqui em Avançado, no DAX Studio, e precisaria clicar aqui em View Metrics. E aqui ele me traz todos os dados das minhas tabelas. O tamanho da coluna, quanto de espaço ela está ocupando no meu arquivo, quantos valores únicos eu tenho naquela tabela para cada coluna, tá? E tudo isso impacta no tamanho do seu arquivo. Para você conseguir utilizar o VertiPack Analyzer aqui no DAX Studio, tá? Só certifique-se que a versão ela tem que ser relativamente recente. E aqui dentro de arquivo, você vai precisar ativar uma opção aqui. Aqui dentro de opções, avançadas, esse Show Export Metrics Button, tá? Assim que você ativar isso daqui, você vai conseguir utilizar o VertiPack aqui dentro. E aqui ele me mostra informações como quantos valores únicos eu tenho naquela coluna, qual o tamanho da minha tabela, qual o tamanho daquela minha coluna, tipo daquela coluna e, consequentemente, também o tamanho, o percentual ali que aquelas tabelas, aquelas colunas, elas estão ocupando no meu arquivo total. Ok? Uma dúvida, pessoal? Qual o melhor, DAX Studio ou VertiPack? Os dois servem para coisas diferentes. Tá? O DAX Studio ele é melhor ali na parte de medir o desempenho das nossas tabelas e performance direto no Power BI. Então, eu tenho ali o tempo de milissegundos e cada medida vai demorar para executar em relação aos meus arquivos. Agora, o VertiPack, ele é bom para você medir o tamanho do seu arquivo. Ele vai medir cada tabela, cada coluna daquela tabela, qual o tamanho que ela vai ocupar ali no seu arquivo do Power BI, e você consegue atingir especificamente aquela coluna, consegue tratar aquela coluna para melhorar o tamanho do seu arquivo. O VertiPack pode ser muito útil na seguinte questão: talvez você tenha que remover alguma coluna que você utiliza ali no seu relatório, alguma coluna que é essencial, mas isso pode significar a diferença entre você conseguir publicar o seu relatório ou não no fim do dia. A importação em tela de segundo plano leva muito tempo. A importação, como é uma importação, ela é uma conexão com os dados online, você vai precisar esperar os dados atualizarem. Aí a demora disso vai depender do seu volume de dados. Tá? Só que a importação, você ganha um pouco no processamento, porque o Power BI ele vai olhar diretamente os dados que estão no seu arquivo e não os dados que estão em algum banco. A importação, se ela vai demorar muito ou não, aí vai depender diretamente em quantos dados vocês estão trazendo para o seu relatório. Tá bom? Percebo que o DAX é mais didático. Com certeza, além do DAX ele ser um pouco mais didático, né, ele é dinâmico, mas tanto o M quanto o DAX, se vocês querem conhecer o Power BI como um todo, vocês vão precisar aprender os dois, porque o M ele permite que a gente trate os dados, enquanto o DAX ele permite que a gente crie as métricas ali acerca dos nossos dados. Tá? O DAX ele serve para a gente dinamizar ali os nossos filtros, dinamizar o nosso relatório, as nossas análises. Em geral, M é melhor do que DAX. O M ele vai ter um processamento melhor em relação ao DAX. Tá? Tem coisas que você vai conseguir fazer pelo DAX, tem coisas que você vai conseguir fazer pelo M. Mas o que você consegue fazer em ambos, o M normalmente é melhor porque ele está mais perto dos seus dados. Essas transformações que a gente faz ali nas tabelas de, eu quero criar uma coluna adicional, quero fazer algum percentual e assim por diante, quando você faz com o M, tá, o processamento é melhor do que quando você faz por DAX. Quando você faz, então, direto no banco, é ainda melhor. Só que nem sempre a gente tem essa opção. Tem alguma boa prática para imagens de plano de fundo? Percebo às vezes que a renderização das imagens no relatório BIS são lentas. A imagem, tá? O tamanho da imagem como um todo pode afetar ali a renderização do plano de fundo. E às vezes o tipo, eu não sei, eu vou falar a verdade aqui, eu não sei ali qual tipo de imagem ali o Power BI aceita melhor, mas cada um dos tipos ele tem um tamanho diferente, né? E daí na renderização também isso pode impactar. Então, é tanto questão da qualidade da imagem que você for utilizar, não precisa ampliar a imagem no seu Photoshop, no seu Paint, não sei o que você utiliza, você pode ampliar a imagem diretamente no próprio Power BI. Quero saber sobre a utilização do R no Power BI. Os gráficos ainda ficam bem ruins. O R ele não é padrão do Power BI, né? Infelizmente. Você vai precisar instalar a IDE do R, se você quiser trabalhar com R e assim por diante, quando você quer alguma visualização adicional. Então, tudo vai depender mesmo do que você consegue construir no R, porque o Power BI ele não vai renderizar nada diferente. Muito cuidado também em relação a quando você cria um visual em R, tá? Porque a atualização dos dados, às vezes, ela não fica 100% feita pelo Power BI. Às vezes você vai precisar fazer também que atualização do seu visual, a parte de cor, a parte ali de informação, ela atualize no próprio código. O que você consegue construir com o R na parte visual é o que você vai mostrar no Power BI, porque o Power BI ele não vai modificar o que você construiu em R utilizando a própria interface. Você vai conseguir mudar alguma cor, mudar tamanho de texto, o layout ali dos seus visuais que você criou em R, utilizando ali a interface do Power BI. Então é totalmente o que você consegue construir no R,
é o que você vai construir e mostrar no Power BI no fim das contas, tá? Embora seja, sim, um pouco limitado. Sobre remoção das colunas desnecessárias. Essa remoção deve ser realizada diretamente no Direct Query. Essa remoção ela pode ser feita diretamente no Direct Query, tá? Mas se você conseguir fazer essa remoção direto na sua base, melhor. Só que se você não tiver essa possibilidade, faz no Direct Query, que mesmo assim você vai ter uma drástica redução no tamanho do seu arquivo. Bom, pessoal, eu quero agradecer a atenção de vocês aí para o webinar de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova aqui durante o webinar.